Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós veneramos a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós íamos perguntar porquê hoje, porque não no princípio da Quaresma, porque não mais no final da Quaresma, antes do Domingo de Ramos, porque exatamente no meio da Quaresma. Falta-nos uma parte igual daqui até à Semana Santa, como aquela que já vivemos até agora. A cruz, queridos irmãos e irmãs, existe precisamente no centro, no meio da Quaresma, como um oásis se encontra no deserto. Os oásis servem para quê? Para que aqueles que calcorreiam o deserto, que percorrem o deserto, possam descansar, retemperar forças, recuperar energias, mortos de sede pelas cálidas areias do deserto, onde põem os pés, ficando estes em brasa, tocarem. Já viram muitas vezes quando se põe o pé durante o verão, mesmo aqui que não temos areias, temos só terreno, terra, chão, custa pôr o pé no chão. Então o oásis ajuda-nos. Também é que matemos a nossa sede, aqui os nossos pés sejam postos ao ar para refrescarem das caminhadas dolorosas e longas. A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo é isto que na Quaresma nos ajuda a que façamos. A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo existe no centro da Quaresma como um oásis, para que nós possamos, exauridos de forças já, gastas todas as nossas energias, já às vezes próximos de abandonarmos este exercício do jejum, da oração que triplicamos ou que duplicamos, já cansados de comer menos, já cansados de não comer o que gostamos, estamos muitas vezes próximos de desistirmos, de desfalecermos. E Cristo apresenta-se-nos no meio da Quaresma para quê? Na fraqueza que nós transportamos se instala a força de Cristo. E então, com a força de Cristo, e já não tanto com a nossa, nós conseguimos, de hoje em diante, chegar ao próximo domingo, ao domingo de São João Clímaco. Depois, mais uma semana, e o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo ajuda-nos a chegarmos ao domingo de Santa Maria do Egito, e depois ao Santo Domingo de Ramos, e depois entramos na Semana Santa. Cristo vem ter connosco para nos ajudar, não é para nos substituir, não é para nós agora, hoje, passarmos a dormir o resto da Quaresma, não é para pararmos o nosso jejum, e Cristo fazer jejum por nós. O Senhor já fez jejum no deserto, há 2000 anos atrás, aqueles 40 dias que Cristo esteve no deserto, antes de começar a sua pregação pública. Então o Senhor não vem substituir os nossos esforços, não vem substituir a nossa vontade pela dele. O que ele vem é ajudar-nos, pegar a nossa mão, para que nós possamos, amparados pelo amor de Deus, chegar diante das portas da Nova Jerusalém Celeste, que são a Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é o portão que, pela ressurreição do Mestre, do Verbo encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos abre os portões para o reino dos céus. E nós podemos irmos perguntar porquê a cruz? A cruz. Eu ouço tantas vezes as pessoas dizerem, mas é terrível ver Cristo pregado na cruz. As pessoas dizem isto, e não dizem por má vontade, dizem por desconhecimento, dizem por ignorância. Que tristeza, Cristo pregado na cruz. Não, que alegria Cristo pregado na cruz. Porque se Cristo não estiver pregado na cruz, a cruz não serve absolutamente para nada. É só um pedaço de madeira. O que dá significado, o que dá sentido à cruz é Cristo pregado nela. Nós podemos pensar às vezes, mas realmente é tenebroso ver Cristo pregado na cruz. O Senhor pregado na cruz morre. Mas Cristo não morre por qualquer coisa. Cristo não morre acidentalmente. Cristo não morre por acaso. O Senhor nasceu, o único dentre os vivos. Cristo nasceu para morrer. Nós não nascemos para morrer. Cristo nasceu para morrer. Ele veio para ir para a cruz, em nosso nome. Para aquela cruz que era a cruz
de quem? Eram pregados na cruz, logo era a cruz dos marginais, dos malfeitores, dos criminosos, de todos aqueles que eram culpados. A cruz era para esses. Mas, e então, como é que a cruz era para os criminosos, mas Cristo não é criminoso? A cruz era para os malfeitores, mas Cristo não é malfeitor. A cruz era para os culpados, mas Cristo é inocente. Então, porque é que Cristo escolhe a cruz, amados irmãos? Porque ele poderia ter escolhido outra forma para morrer. Havia tantos engenhos e arte naquela época como há hoje. Havia várias formas para morrer. Mas a cruz era de todas as mortes, a cruz era a mais humilhante. Todos aqueles que sabiam que iam morrer imploravam, de joelhos quase. Há aqueles que tinham a espada na mão, que lhes cortassem o pescoço, que os matassem com dignidade. Perder o pescoço era digno, mas não pregado na cruz. Todos os malfeitores pediam isso, eram raros que não pediam. Na cruz era-se, antes de mais, na cruz morria-se devagar. Demorava-se 3 a 4 dias a morrer. Com Cristo não aconteceu isso. O Senhor morre em poucas horas. Mas normalmente, no mínimo 3 dias, se demorava a morrer na cruz. Porque se era pregado, os pés eram pregados com uma cavilha no tronco e os braços eram abertos, não é? Pregados com cavilhas, não nas mãos, como as pessoas pensam. Era aqui, no pulso. Para quê? Para que não, se pregar uma cavilha aqui, com o peso do corpo, são rasgados as mãos, os tendões. Mas aqui não. Pode ficar a apodrecer na cruz, que não cai o corpo lá, a não ser que seja removido, retirado. E então o corpo ia perdendo a capacidade de respirar. Mas quando o crucificado sentia que estava a respirar mal, enquanto podia, e erguia-se um bocadinho nos pés, puxava-se ele próprio um bocadinho para cima, fazendo força na cavilha que lhe pregava um pé sobre o outro, ao tronco, à trave vertical da cruz. Então morria-se devagarinho, e morria-se por asfixia, porque não se conseguia respirar mais a certa altura. E entretanto, enquanto esta dor terrível ia perfurando a alma e o corpo daquele que estava crucificado, os que passavam embaixo da cruz iam atirando bosta de animais, atirando pedregulhos, atirando maçã, pera podre, ou o pior que existisse, aos que estavam crucificados, mais os vitupérios e imprecações, isto é, mais todas as palavras más que se podiam dizer, todo o tipo de palavrão horrível era dito àqueles que estavam crucificados. Vejam, era uma morte aviltante, era vergonhosa aquela morte. E Cristo escolhe a morte na cruz. É Ele que escolhe para a cruz. A cruz não lhe é dada assim só. O Senhor, a pedido do seu Pai, vai morrer por nós. Mas escolhe a forma como deve morrer. E Ele escolhe a cruz. E escolhe a cruz precisamente por isto tudo que eu vos disse. Por ser a morte mais ultrajante, mais humilhante, mais tenebrosa, mais horrível, hedionda. Para quê? Para que nós possamos, neste ato de Cristo, cada um de nós verificar e ver a dimensão, o tamanho do amor de Cristo por todos nós. Ele não morre escondido. Não morreu e alguém disse que ele morreu. Não, ele está ali, visivelmente posto, naquela cruz de braços abertos, abraçando todos os seus irmãos e irmãs, todos os filhos do Pai e filhas de todos os séculos, naqueles braços abertos na cruz. Exposto diante de toda a humanidade, queridos irmãos e irmãs. O Senhor escolhe a cruz para nos dar, como eu disse, o verdadeiro tamanho, nos demonstrar a verdadeira dimensão. Quão grande é o seu amor por nós. Não foi uma morte qualquer, não foi uma mortezinha, nem uma mortezita. Foi uma morte terrível esta. E Cristo
queridos irmãos e irmãs, é Ele que dá sentido à cruz. Como eu disse há pouco, uma cruz de madeira sem Cristo é só um pau de madeira. Não é mais esta cruz salvífica, esta cruz que nós veneramos. Nós veneramos a cruz, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, como eu vos disse para os íconos, vos digo para a cruz. Não é a madeira da cruz que nós veneramos. Nós veneramos aquele Senhor, Jesus Cristo, Verbo encarnado no ventre de Maria, que se entregou em cada gota do seu sangue e do seu suor, naquela cruz, para poder mergulhar na cruz ao fundo e ao fim da morte, para que no fim e do fundo da morte Ele pudesse matar a morte com a sua própria morte e fazer da morte e da escuridão e das trevas e da negritude jorrar a vida, a iluminação e a luminosidade que estas velas acesas nos dão como imagem. A cruz é fonte de vida, é fonte de água viva, amados irmãos e irmãs. É a fonte da nossa imortalidade. Aquela cruz, já ouviram ser falada no jardim do Éden? E existia a árvore da vida, que os santos padres da Igreja nos dizem que é o próprio Cristo, uma pré-figuração. Isto é uma pré-imagem, uma imagem antecipada da vinda deste Cristo saído do ventre de Maria, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo que encarna para todos nós e assume a natureza humana. Essa árvore da vida no paraíso, que Deus protege para que Adão e Eva não possam tocar nela e serem imortais, é essa árvore que se ergue na cruz. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a árvore da vida escondeu-se do homem. Nunca mais ouvimos falar da árvore da vida, a não ser por pré-figurações, como eu disse, imagens antecipadas, por alegorias, mas a árvore da vida está escondida. E está escondida porquê? Porque antes da encarnação do Verbo, depois do pecado cometido por Adão e Eva, não havia como a árvore da vida se mostrar de novo. Porquê? Porque todos estavam mergulhados no pecado e não se pode tocar na árvore da vida com pecados não assumidos, não confessados e não absolvidos. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no Antigo, como nos vem narrado no Antigo Testamento, quando acontece aquela rebelião de Eva e Adão em função de Deus, os dois são expulsos do paraíso. E muitas vezes nós dizemos, bem, foram expulsos porque desobedeceram a Deus. Não é mentira. Mas não foi por isso em primeiro lugar. Adão e Eva são expulsos do paraíso não apenas porque desobedeceram, que a desobediência vem depois de um ato que eles praticaram antes da desobediência, que é a falta de amor. Eles foram expulsos do paraíso porque deixaram de amar a Deus, e Deus não se impõe a quem diz não quero nada contigo, não te amo, vai embora. Foi isto que Adão e Eva disseram a Deus: não queremos estar na tua presença, não te queremos a ti, Criador, na nossa vida, não queremos, Adão e Eva, participarmos na tua vida, não queremos partilhar nada contigo. Esta é a atitude de Adão e Eva para com Deus. E o que é que Deus faz? Como nos deu vontade própria e como nos deu livre-arbítrio e respeita aquilo que nos deu, Deus não é malfeitor, Deus é benfeitor. Então Adão afasta-se e Eva afastam-se os dois de Deus. E longe de Deus, eles herdam a morte. Longe de Deus, eles não têm mais acesso à vida eterna que começavam a ter. Eles começavam a ser imortais. Mas o Senhor diz-lhes, o Criador: comei de todas as árvores, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, além desta árvore do conhecimento do bem e do mal, há outra, e havia outra árvore da qual estamos a falar, a árvore da vida. Bem, e eles tocam, eles comem, eles pecam, e são expulsos do paraíso. São expulsos porque deixaram de amar. São expulsos porque, deixando de amar, deixaram de conseguir continuarem a obedecer. São expulsos porque, deixando de amar, desobedecendo, desrespeitaram o seu próprio Criador, desrespeitando-se a si próprios enquanto filhos. E eles são expulsos
porque deixaram de amar e são expulsos do paraíso. Vejam, eles são expulsos do paraíso porque deixaram de amar e são expulsos do paraíso porque Deus os ama. Eles deixam de amar a Deus e Deus continua apaixonado por Adão e Eva e por todos os seus futuros descendentes, que agora vão ter descendentes porque já não estão mais no paraíso. E onde é que nós vemos este amor apaixonado e apaixonante por Adão e Eva? Porque Ele expulsa-os do paraíso. A expulsão não é um castigo. Nós pensamos que quando alguém é expulso, se eu expulso alguém da minha casa, é um castigo. Não o quero ver vivo ou morto na minha casa. Expulsei, quer dizer, não faz parte das minhas relações. Aqui não é assim. Não foi Deus que excluiu Adão e Eva, que os afastou do seu relacionamento. Não, foram eles. Mas Deus, por amor, expulsa-os do paraíso para que eles não toquem depois na árvore da vida, nesta cruz, que hoje é a árvore da vida para nós, que é o próprio Cristo posto e mergulhado pela morte nela para nos dar a vida, para que não tocassem Adão e Eva na árvore da vida e se tornassem imortais no pecado. Então o Senhor tira-os do paraíso. Porque se Adão e Eva tivessem tocado na árvore da vida, como tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, como eles estavam em pecado, sem amor, cortava a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus, não fazendo parte da vida de Deus, nem Deus parte da vida de Deus, eles seriam eternos no inferno, seriam imortais nos infernos, porque não podiam mais depois arrepender-se. Eles, ao tocar na árvore da vida, adquiririam a imortalidade na impureza. Eles adquiririam a imortalidade na rebelião contra Deus. E o que é que Deus faz? Tira-os do paraíso, para que eles não se tornem imortais. Por consequência, eles deixam de dar continuidade a esse caminho em que eles haviam começado a ser imortais e perdem a imortalidade. Eles não nasceram imortais. Eles não nasceram nem mortais nem imortais, Adão e Eva. Eles nasceram com a possibilidade de serem imortais. Quando Deus os tira do paraíso, os expulsa, eles herdam a morte. Bem, e o que é que o Senhor faz? Eles morrem precisamente para que, não podendo ser eternos no pecado, tocando a árvore da vida com as suas mãos, Deus dá-lhes um princípio de eternidade, não pessoalmente, mas geracionalmente. Ou seja, cada um deles morre Adão, morre Eva, não é? Morrem os filhos de Adão e Eva, morrem os netos, morrem os trinetos, tetranetos, todos eles morrem. Então, cada uma das pessoas era mortal, mas nas gerações até hoje nós ainda somos a imagem da imortalidade na Terra, da imortalidade que um dia vamos ter. Vejam, os seres humanos existem há quantos? Há dezenas de milhares de anos. Mas as pessoas foram morrendo durante essas dezenas de milhares de anos. Entendem o que eu estou a dizer? Nós somos mortais pessoalmente e há um princípio já de imagem de imortalidade nas gerações que passam da morte da geração anterior para a vida da geração seguinte. A vida da geração seguinte acaba na morte, quando envelhece essa geração, e passa para a geração dos seus netos, depois dos pais, depois os seus avós morrem, e assim sucessivamente. Então, Deus já deixou, mesmo se quisermos ler os sinais, uma imagem de imortalidade, daquela imortalidade onde a morte não existe mais, nas nossas gerações. Então, são expulsos do paraíso, repito, para que não pudessem ser imortais no pecado. E o que é que o Senhor faz? O Senhor Deus, nosso Criador, envia o seu Filho bem-amado para mergulhar nesta morte daqueles que deixaram de amar o seu Pai no Éden, foram Adão e Eva. E Ele vem buscá-los. E através dele vem buscar a todos nós. E o Senhor vai para a cruz, que é a cruz dos pecadores, e Ele que é todo inocente. Porquê? Porque ao ser inocente, e sendo a natureza da morte na cruz, a natureza dos culpados, a própria morte joga fora da morte do próprio Cristo. Porque se ele é inocente, e a morte é para os culpados, a morte não suporta a inocência de Cristo. E por isso o Senhor ressuscita pelo Espírito Santo, enviado da parte do Pai. Ressuscita a sua natureza humana, porque na sua natureza divina Ele é Deus. Então o Senhor, ao assumir a cruz, Ele revela a árvore da vida que havia estado escondida e andado escondida desde a expulsão de Adão e Eva até a encarnação do Verbo no ventre de Maria. De repente, a árvore da vida volta a florescer. Mas antes de florescer, no apagamento, no esquecimento, por onde andou durante séculos e milénios,
O Senhor subindo à cruz, Ele ainda se adensa mais nas trevas. Cristo mergulha no Hades. E no Hades vê o que é que o Verbo encarnado, Cristo, Nosso Senhor, vai fazer enquanto, durante aqueles 3 dias, está morto no túmulo. Enquanto dorme, o seu corpo adormecido dorme no túmulo. O que é que Cristo faz? O Senhor mergulha, salta para o Hades, que era a antecâmara dos infernos. Para fazer o quê? Para ir à procura de quem Deus amava. Saltou para o Hades na noite escura da sua morte e do seu adormecimento, esperando a ressurreição, e foi, durante esse período de 3 dias, à procura dos amores que o enjeitaram. Foi à procura daqueles que não quiseram amar a Deus, que foram Adão e Eva. E o Senhor vai à procura de Adão e Eva, já arrependidos. Estenderam a mão à mão estendida de Cristo. E o Senhor tira do Hades Adão e Eva. E todos aqueles que eram justos, como Adão e Eva, eram justos. Porque tudo isto que eu vos disse foi durante esse tempo da expulsão do paraíso. Mas depois Adão e Eva arrependem-se e são grandes santos. Mas não podiam fazer nada, apesar de serem justos. No Antigo Testamento não podiam fazer nada porque não havia ponte, não havia estrada, não havia caminho entre o homem e a humanidade criada e Deus. A comunhão não existia mais. Havia esse perdão quebrado e rompida por Adão e Eva. E é Cristo que vem reconstruir essa ponte partida e quebrada e destruída. É Cristo, pela sua morte e sua ressurreição, revela outra vez a árvore da vida frondosa e luxuriante, dizendo: eu, a árvore da vida, estou aqui. Quereis ser imortais comigo? É o que o Senhor nos convida na cruz, que nós hoje veneramos, a cuja precisão vamos fazer a seguir e venerar, assim de cima da cruz. Quereis ser imortais comigo? Mas agora, imortais comigo porque morrestes comigo na cruz. Imortais comigo, ao convite de Cristo, porque cada um de vós aceitou ser crucificado na cruz comigo. E aqueles que aceitaram ser crucificados na cruz comigo são aqueles que ressuscitarão comigo da cruz. E como é que nós nos deixamos crucificar com Cristo? Começando por fazer esta quaresma. É uma crucifixão, é um sofrimento abandonarmos aquilo que gostamos, porque nós somos homens e mulheres de hábitos. Nós gostamos das coisas que comemos, das roupas que vestimos, das pinturas que usamos. Nós gostamos de tudo. E a quaresma é um convite a sermos mais sóbrios, a sermos mais recatados. E isso não deixa de ser um sofrimento. Darmos também aquilo que temos, ou parte do que temos aos nossos irmãos necessitados. Muitas vezes para nós é um sofrimento. Nós gostamos de acumular coisa, acumular tralha, acumular ferro velho. Já viram um ferro velho? É o que nós temos em nossas casas tantas vezes. Tantas coisas inúteis que nós não usamos, que ficam a apodrecer, ficam a enferrujar, mas nós não nos libertamos delas. E quando conseguimos fazer, é com algum sacrifício que o fazemos. Então isso é uma forma de nos também deixarmos crucificar com Cristo. Quando amamos quem não nos ama, quando perdoamos a quem não quer nem olhar para o nosso rosto, quando perdoamos e amamos aqueles que dizem mal de nós, que nos julgam, que nos rotulam, que nos mataram no seu coração. É um sacrifício para nós, é sermos crucificados com Cristo. Então, podermos dar milhões de outros exemplos. Mas quando nós nos aceitamos em cada detalhe da nossa vida, aceitando o convite que Cristo nos faz para irmos para Ele, para irmos com Ele para a cruz, então o Senhor também depois, quando voa da cruz para a imortalidade, Ele também nos liberta a nós desse sofrimento. No reino dos céus, na nova Jerusalém celeste, onde a árvore da vida, que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, estará presente e será tudo em todos, em cada um de nós. Não haverá mais moléstias, doenças, enfermidades, não haverá mais rugas, como eu já vos disse, nem cancros, nem nenhum tipo de mazela, nem tristezas, nem angústias, nem dores, nem desesperos, nem pânicos, nada disso existe. Isso é do tempo dos quebrados, do tempo daqueles que estão no período da queda, como nós. Nós não somos culpados de Adão, pela culpa de Adão e Eva. Não fomos nós que fomos comer. Não fomos nós que fomos tocar com a nossa mão na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós herdámos as consequências. É, bem, filhos? Vou-vos dar um exemplo. As consequências são o quê? A morte, termos fome,
e tudo aquilo que é complicado, difícil, temos de trabalhar. Adão e Eva não tinham que trabalhar no paraíso. Eles tinham, para encontrar comida, podiam comer todas as árvores do jardim. Tudo era dócil diante deles. Bem, amados irmãos e irmãs, dou-vos um exemplo de eu não incendiei a casa dos meus pais. Mas houve um malfeitor que passou por lá e lançou uma garrafa de gasolina e incendiou a casa do meu pai. Eu não sou culpado, mas eu sofro as consequências. Quais são as consequências? Eu que vivia em casa dos meus pais e a minha caminha estava lá dentro, era um dos quartos da casa dos meus pais, e a mesa onde eles comiam comigo era a mesa da família. Bem, se o malfeitor, um bandido, um ladrão passou por ali e incendiou a casa dos meus pais, eu não tive nada a ver com isso, como eu também não tive nada a ver com o que Eva e Adão fizeram. Mas eu fiquei sem casa, eu fiquei sem mesa, eu fiquei sem a minha cama, porque alguém queimou a casa dos meus pais. E eu herdei a rua. Também, nós não somos culpados pelo crime de Adão e Eva, mas herdámos a rua, herdámos a morte. E Cristo, a árvore da vida, vem outra vez brilhar dentro de nós, dizendo-nos: eu estou convosco. Deixaram de me amar, mas eu nunca deixei de vos amar. Fugiram de mim, mas eu fui ao Hades, eu fui mergulhar no vento das trevas à vossa procura, para iluminar a vossa escuridão. É isto que esta Santa Cruz de hoje, e milhões de coisas semelhantes, nos diria se ficássemos aqui mais 30 anos a falar da Cruz de Cristo. Mas a Cruz de Cristo não é só para dela falarmos. A Cruz de Cristo é sobretudo para vivermos a cruz, como a Igreja nos convida a que vivamos. Então, peçamos a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos guarde e que nos ajude a ter força para sermos crucificados com Cristo, aceitando as nossas dificuldades cada dia, e também possamos ainda ter coragem, ousadia, de crermos Deus na nossa vida, quando Ele nos convidar para sermos imortais como Ele é imortal, para sermos santos como Ele é santo, para sermos Deus como Ele é Deus, não por natureza, por identificação de natureza, porque só Deus tem natureza e essência divinas, mas por semelhança a Deus, sendo eternamente humanos e Ele eternamente divino, partilharmos a mesma cidade celestial que é Nova Jerusalém Celeste. Nós, os criados, imortais. Ele, o incriado e imortal connosco. Ele, o Senhor da nossa vida e nós, a alegria da vida de Deus. Que o Senhor os abençoe, proteja, guarde e abençoe durante todo este resto de Santa Quaresma que ainda falta para chegarmos aos portões da Nova Jerusalém Celeste.